Olá, meus amigos, boa tarde já. Eu sou o Tuco e hoje eu quero falar sobre relacionamentos e como a relação que nós tivemos com os nossos pais, né, a relação que nós experimentamos na infância, influenciou e influenciará nossos relacionamentos amorosos. Isso pode afetar a parte afetiva, né, o que afeta nós, o que nos afeta. Pode afetar a parte sexual, como a gente se relaciona sexualmente e como a gente experimenta bem pouco do que seria possível experimentar com, com as sensações, né, com o prazer de estar com o outro. Né? A gente diminui muito a possibilidade do que seria se relacionar e fica sendo uma coisa meio distorcida, meio vazia, né? Muitas vezes violenta. E isso começando da base, né? Como foi o nosso nascimento. O simples fato, só o simples fato de a gente nascer, só isso. Isso já, nesse período já, muitas relações emocionais, sensoriais já estão começando a construir, como foi o vínculo com os nossos pais. O, uma coisa que eu compartilho muito nos cursos que eu dou, nas sessões terapêuticas que eu faço, é um aprendizado que eu tive com uma técnica de respiração que trabalha muito com essa questão de como foi o nosso nascimento, né? Como é que foi o parto, como é que foi a gestação e como isso influencia no nosso aprendizado emocional, né? Como que a gente enxerga o mundo, né? Com quais emoções que a gente enxerga o mundo. O simples amamentar, que seria um momento de vínculo, né, que a mãe cria com o filho, né? Isso já é um fator gigantesco no processo de criação do nosso corpo emocional. Como que esse vínculo foi criado, como esse vínculo foi construído, né? Isso vai denotar no futuro como que a gente experimenta a afetividade, né? Como que a gente se abre para o outro, como que a gente se conecta com as pessoas, né? E o que eu recomendo para as mães que estiverem amamentando, por favor, amamentem num lugar afastado, num lugar calmo. Se, olho no olho, enquanto está amamentando, esse é um momento importante para a criação do vínculo. É, faça o possível e o impossível para manter esta conexão. Isso é muito importante para o bebê, isso é muito importante para a construção desse ser, né, em suas fases, né, seguintes. E além desses aspectos, né, além desses aspectos que são físicos mesmo, né, como que um ser cria vínculo com o outro ali, a questão da educação, a questão do que nós aprendemos como certo e errado, isso já denota o quanto congelado, bloqueado, fechado nós vamos também ficar para os relacionamentos, né? Sejam eles aprendizados religiosos de que sexo é pecado, então se sexo é pecado, como é que eu vou vincular ele ao coração, que é algo tão puro, né? E aí vem a figura do príncipe encantado, do homem da vida, do provedor. E aí o homem compra esse pacote, que ele tem que ser provedor, ele tem que dar conta das coisas, e aí ele não consegue se relacionar de forma inteira também, porque ele vai buscar atender uma expectativa do que ele tem que ser o pai ideal, o marido ideal. E ele tem as próprias questões dele também dos relacionamentos com os pais,
com o pai e com a mãe, né? Como é que foi esse relacionamento? Como é que se construiu isso na infância? E eu falo muito da questão não só emocional, mas também corporal, né? O quanto a gente carrega de memória no corpo. Um dia desses eu postei no Face um artigo falando sobre quantas pessoas apanharam, né, quando eram crianças, e isso se transformou em memória emocional. Se transformou em memória de raiva, de medo, né? Isso, para cada um, isso tem um significado e isso denota um comportamento futuro. Né? Então imagina como que um ser que é educado à base da repressão, ele vai chegar na fase adulta, quando ele vai se relacionar com outro ser, isso vai ser do jeito que foi, como aprendeu, com medo, com raiva, né? E a raiva sendo transformada não em algo construtivo, né? Que movimenta, que coloca as pessoas para frente, mas transformando em algo nocivo, que é violência. E é fácil diagnosticar o quanto os relacionamentos não têm profundidade, que é muito comum a gente ouvir pessoas que se relacionam e relatam um vazio depois do relacionamento sexual. O que é esse vazio? O que é esse vazio que as pessoas sentem? O que está faltando ali, né? Imagine que como nós não conectamos com afetividade com o coração, o sexo está basicamente relacionado aos órgãos genitais. E imagina qual é a dimensão do órgão genital, né? O quanto ele se expande nas suas sensações, né? O quanto as sensações podem percorrer o corpo, só que não chega no coração. Então é só um despejo de energia. Não existe nutrição, não existe inteireza, né? É como se nós fôssemos seres fragmentados, né, corporalmente. Temos o órgão genital, as pernas, o sistema digestivo, a parte do tórax, a cabeça, que a gente fica a maior parte do tempo aqui. E por a gente não dar conta de trazer isso para o afetivo, talvez porque a nossa experiência afetiva com os pais pode ter sido de medo, de falta de confiança, não se sentir amado. Então eu não deixo que essa sensação suba. Para mim fica lá na parte genital. Eu não quero trazê-la para cá. Aqui eu não sei dar conta. É assim que a gente se relaciona e é assim que a gente faz, né? E anteontem eu coloquei um post falando sobre o olhar nos olhos, porque é muito complicado para as pessoas, né? Estar ali entregue, se expondo, né? E olhar nos olhos eu não tenho como fazer tipinho do garanhão, da mulher sensual. É mais difícil para atuar, que é o que a gente mais aprende a fazer, né? Aprende a fazer uma carinha assim, legalzinha, ou sabe, usa. E é esse que é o negócio, quantas caras que a gente faz para esconder quem nós somos de fato. Será que se a pessoa vê essa raiva que está aqui pulsando pelo meu histórico, será que ela vai se relacionar comigo? Será que ela vai ver o quanto eu tenho medo, quanto eu me borro, né? E uma dica para as mulheres que eu sempre compartilho é, por mais que incrível que pareça, a grande maioria maciça dos homens tem medo, muito medo de vocês mulheres, porque eles também não tiveram uma construção de igualdade, né?
Ou era domínio, um é mais forte, outro é mais fraco. E quando é para lidar com o afetivo, a mulher já tem mais essa habilidade. Assim como quando é para lidar com a energia sexual, esta é uma potência maior no homem. Então o homem se sente com medo se ele tiver uma mulher que é ativa sexualmente, que é potente, né? E não é a quantidade de vezes que você transa, é só essa energia pulsante no corpo, né? Que transforma a pessoa numa pessoa apropriada de si, dona do próprio destino, né? Para ser apenas companheira, não uma serviçal, né? Não alguém subordinada à vontade patriarcal dos homens. Então, eu sugiro muito que vocês procurem, né, autoconhecimento nesse sentido, de saber qual é a história, como é que isso foi construído, façam terapia, que é muito bacana. Eu recomendo, não só porque eu sou terapeuta, né, porque fica parecendo propaganda, mas eu digo por mim, que eu já passei por várias fases e ainda tenho os meus processos, né, já tive muito medo de relacionamento, já me embananei todo em relacionamento, sabe, inconscientemente eu acabei machucando as pessoas, que não sabia fazer diferente, mas não por uma questão de maldade, mas por defesa, né, por querer me proteger também. E hoje eu, assim, me valho muito desses trabalhos, né, com o conhecimento corporal, com o conhecimento do nosso histórico familiar, né? Até por isso que eu trabalho com constelação familiar, que é uma técnica muito bacana, que traz essas sensações inconscientes, essas emoções inconscientes, como é que a gente gravou isso daí, traz isso à tona e dá a possibilidade de a gente fazer novas escolhas, fazer isso de forma mais consciente, mais presente, mais vivo. Então, trabalhem com o papai e com a mamãe, vocês vão ter assim relacionamentos muito mais vivos, celebrativos, prazerosos, com muito tesão, com liberdade para os dois. E espero que vocês tenham um desfrute maravilhoso da vida, um desfrute fantástico desta passagem neste planeta. Grande beijo, namastê.